Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus! Sou aquele cara que se ajoelha. Estamos começando mais um programa da família cristã. Você sabe me dizer qual é o nome do programa? Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Glória a Deus, amados. Mas sem Deus não dá. Não tem jeito. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não tente fazer nada se Deus não for contigo. A Bíblia, ela nos diz que um dia Deus ordenou a Moisés que conduzisse ao povo de Israel pelo deserto. E Deus disse a Moisés: eu vou enviar um anjo para te acompanhar. E Moisés disse para Deus: se o Senhor não vier comigo, de maneira nenhuma sairei daqui. Porque Moisés entendia que sem Deus não dá. Aleluia. Deixa eu mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Selenita Ferreira. Ela que está aqui em nosso chat. Ela disse: é para isso. Eu sei que só Jesus trará solução. Eita Deus, esse louvor me levou longe. Que maravilha. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus te abençoe, Selenita. O bispo Luiz Cláudio está dizendo: shalom a todos os nascidos de Deus. Ele está se referindo à mensagem que o pastor Márcio Barros ministrou no dia de ontem. E eu quero dizer aos irmãos que no dia 7, próximo sábado, será o aniversário da congregação Batista Lírio dos Vales, em São Marcos. Pastora Renata Pena e pastor Edisandro Gualberto. Se você pode, compareça para dar glória a Deus. Eita, glória a Deus! E hoje nós iremos responder a pergunta de uma ouvinte. Ô Lásla, cadê você? O primo de João Batista, me tire uma dúvida. O primo de João Batista, me tira uma dúvida. Observando que hoje em dia há muito divórcio, e o que Deus diz a respeito disso? Outra dúvida também: se divorciou, pode casar? E qual o critério para poder casar de novo ou não? A respeito das pessoas que não se casaram formalmente
e moram juntos, né? E tem um dos cônjuges que não quer casar. E aí? Me diga o que fazer em uma situação dessa. Separa, fica, ora. O que fazer? Como era os casamentos, a cerimônia de casamento nos tempos antigos? Eita, glória a Deus! Ô, vó, foram 5 perguntas em uma, vó. Eu vou dar uma resposta para as 5. Foram 5 perguntas em uma. Só deveria separar. Eu ia passar a semana toda respondendo, cada dia respondia uma. Vamos lá. Eita, glória a Deus! É a pergunta da nossa irmã Lucimar Souza. Você quer saber também sobre divórcio? Então fica aí, não sai não. Eita, glória a Deus! Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Ah, esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. O ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198. Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Eita, glória a Deus! Estamos de volta, amados. Cadê o povo mais feliz da terra? Participe aí do chat. Qual é a sua opinião sobre o divórcio? Existem várias opiniões. Tem uns que dizem uma coisa, outros dizem outras. Eita, glória a Deus! A paz do Senhor para nossa irmã Tatiane Freitas. A paz do Senhor para o nosso irmão Adriano. Diaconisa Erinalva Mascarenhas. A paz do Senhor para o diácono Leonardo. Irmã Cristina Reis. Estava com saudade da senhora, hein? Estava sumida. Cadê Jéssica? Deus abençoe ao povo aí do Alto das Pombas. Ô Lásla, cadê você, Lásla? Qual é a pergunta de hoje? O primo de João Batista, me tire uma dúvida. O primo de João Batista, me tira uma dúvida. Observando que hoje em dia há muito divórcio, o que Deus diz a respeito disso? Outra dúvida também, se divorciou, pode casar? E qual critério para poder casar de novo ou não? A respeito das pessoas que não se casaram formalmente e moram juntos, né? E tem um dos cônjuges que não quer casar. E aí? Me diga o que fazer em uma situação dessa. Separa, fica, ora. O que fazer? Como eram os casamentos,
a cerimônia de casamento nos tempos antigos. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Não tem jeito. Orelha no lar, se espalhou. O pastor Dias me chamou, estou aqui com um amigo, um ouvinte nato do programa Líder no Lar, meu irmão em Cristo, o levita da igreja, líder do Vale da Federação, Calvan. Meu irmão, como você já conhece o programa, então é fácil para você responder algumas perguntas que outros ouvintes querem saber, ok? Há condições? Pode botar no ar? Pode sim. Amém. Então, aperte minha mão. Quanto tempo você conhece o programa Líder no Lar? Há muito tempo. Eu costumava ouvir indo para o trabalho, né? O pastor postava, fazia as postagens e aí eu indo para o trabalho no ônibus, colocava e ouvindo e sendo abençoado. Há quanto tempo? Quando você conheceu o programa? 2, 3 anos? Tem, com certeza. Amém. Como você conheceu o programa? Alguém te apresentou sobre o programa? Você escutou o pastor Dias falou no culto? Alguém mandou você para você? Como foi? Através do nosso pastor Dias, né? Ele anunciou no culto e aí toda a igreja ficou sabendo, a gente ficou sabendo e foi só bênção. É bênção. E uma coisa, qual o quadro do programa que você mais gosta? Com certeza a palavra, mas nós não podemos deixar de tocar no assunto que é os louvores que o pastor Dias também traz para a gente. É bênção, não é bênção. Tem vários louvores que o pastor ele coloca, louvores antigos que eu acho muito interessante. Olha aí, essa pastor. parte, né? Também gosta. Mas com certeza no nosso a palavra... tempo, coroa ainda já tem 50 já. 50. Tô chegando lá. Me diga uma coisinha, compartilha com alguém, com algum amigo, com sua esposa, com seu cunhado, alguém da família. Já sim. De vez em quando eu mando para meu pai, amém. Mando para o grupo da família também. Amém, né? é bênção. É bênção. Só mais uma coisinha, qual horário você costuma ouvir o programa? De noite, de madrugada, de manhã? Você ouve e vê? Ou você só ouve? Porque tem momentos que a gente não tem tempo de só ver e ouvir. Você faz qual? Geralmente escutando. Coloco o fone de ouvido e aí indo pro trabalho, voltando pro trabalho, no caminho. Qual horário mais ou menos, o horário que você mais escuta? Pela manhã. Pela manhã. Amém, é bênção. Para me diga mais uma coisinha, já teve algum programa específico de você dizer assim, tal programa me marcou? E esse programa aí foi tal programa, você lembra de algum ou não lembra de momento? Um específico assim, porque não querendo exaltar o homem, né? Claro, mas o nosso pastor ele é sempre bem abençoado. Amém. O programa ele é sempre conduzido de uma forma assim, bem elaborada. E aí extrair um programa específico assim é difícil, né? É difícil. Essa pergunta é um pouco complicada mesmo. Agora a sétima e última pergunta. A sétima, que é o número da perfeição. Pense direitinho. Tem alguma coisa no programa que você queira mudar, ou acrescentar, ou tirar? Se tem, preste pra gente agora, é questão de falta de construção, que queremos absorver as coisas. Mas como eu falei, o que eu acho interessante, né? Além da palavra, é a questão do louvor. Essa diversificação do louvor. Quanto mais diversificado for, no quesito de ritmo, no quesito de antiguidade, né? De tempo que o louvor tem, pra mim tá de bom tamanho. Se o pastor Dias te der essa oportunidade de ir lá naquele estudo lindo, maravilhoso, de pregar, de falar algo para os ouvintes, pela parte de Deus, você iria? Estou aqui à disposição, pastor Dias. Só me chamar. É só chamar. Me chamar, pastor Dias. Não tem jeito. O programa Líder no Lar se espalhou. Qual foi o programa que se espalhou, irmão? O programa Líder no Lar. Qual foi o programa? O programa Líder no Lar. Amém.
Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da terceira e quinta geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Glória a Deus. Não se cobre tanto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós vimos aí o nosso repórter destemido, Robson, mais conhecido como Binho, entrevistando Cauã, o jovem levita da casa do Senhor. Que maravilha! É como diz Raquel, não tem jeito. O programa Lírio no Lar se espalhou. Nós vamos agora responder a pergunta. Vamos lá, Lásla. O primo de João Batista. Me tire uma dúvida. Observando que hoje em dia há muito divórcio, o que Deus diz a respeito disso? Outra dúvida também, se divorciou, pode casar? E qual critério para poder casar de novo ou não? A respeito das pessoas que não se casaram formalmente e moram juntos, né? E tem um dos cônjuges que não quer casar. E aí? Me diga o que fazer em uma situação dessa. Separa, fica, ora. O que fazer? Como eram os casamentos, a cerimônia de casamento nos tempos antigos? Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amém, amados. Muito obrigado, irmã Lucimar. Obrigado pela sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Deve ser a dúvida de muitos. E muita gente fala a sua opinião e eu darei a minha, tá bom? Eu espero responder a sua pergunta. Mas o assunto não encerra aqui. Nada impede que você pesquise um pouco mais, tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá. O que Deus diz do divórcio? Bem, a priori em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz que o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Ponto. Deus odeia o divórcio. A sua pergunta é: o que Deus diz do divórcio? Ele odeia. Não foi Deus quem criou o divórcio. Deus instituiu o casamento. Porém, o divórcio veio como uma permissão. Na Bíblia, o plano original de Deus para o casamento é que ele seja uma união permanente entre um homem e uma mulher. Quando Deus uniu Adão a Eva, era para que os dois se tornassem uma só carne. Então não tinha como separar. Eu não tenho como me separar
do meu corpo. Eu sou um só. Então, quando Deus instituiu o casamento, Ele fez uma soma que 1 mais 1, um homem e uma mulher, se tornarão um no casamento. Este é o projeto de Deus. Porque precisamos entender que casamento não é um contrato de risco, como muitos pensam. Vão casar e dizer assim, olha, eu vou casar, mas se der problema, eu caio fora. Se der problema, eu me separo. Tem gente que já casa, mas já deu entrada no divórcio, é um experimento. Não é para ser assim. Porque problema vai ter. Onde tiver um ser humano, vai ter problema. Não há casamento perfeito. Tem gente que vive de aparência, mas casamento perfeito não existe. Porém, todo casamento pode ser melhorado. Isso aí é verdade. Os casamentos surgem problemas, mas cabe aos cônjuges querer melhorar. Porque os cônjuges precisam entender que ambos precisam fazer o seu papel de acordo com o que a Bíblia ensina. E o que é que a Bíblia ensina para o casamento? Amor e respeito. Se houver amor e respeito, esse casamento vai ter uma base forte. Porém, as pessoas, a sua maioria, não seguem o manual que é a Bíblia. Muitos casam e querem viver segundo o padrão do mundo. E o mundo se baseia nas suas estatísticas fundadas em fracassos e desalentos. Aí muitos dizem casamento não presta. Por que diz isso? Porque fracassou. E às vezes quem fala isso, essa pessoa que foi o problema do casamento, mas joga a culpa no cônjuge. Quem não prestava é quem fala mal, geralmente é assim. Pois muitos dos que atacam a instituição casamento, talvez tenham casado por motivos fúteis. Casaram para sair de casa, casaram por causa de sexo, casaram com medo da solidão, casaram por questões financeiras, casaram para ver o que é que ia dar. E aí veio o divórcio. Porque casavam de maneira errada e depois que casavam diziam, agora eu não quero mais. Banalizaram uma coisa tão séria que é o casamento, onde começa a família. Família é a base da sociedade. Em Mateus capítulo 19, versículo 3, 4, 5 até o 7, diz assim: alguns fariseus chegaram perto de Jesus, querendo conseguir alguma prova contra ele, e perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Preste atenção, ô Lucimar, a pergunta que fizeram a Jesus. Pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Percebam que eles estão validando a lei. Porque tem gente que diz assim, mas isso é lei de homem, não é Deus. Mas eles estão dizendo, olha, conforme a nossa lei, o homem pode mandar a mulher embora por qualquer motivo. Jesus então respondeu para eles: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que dizem que no começo
o Criador os fez homem e mulher? O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Deus, quando instituiu o casamento, não pensou em separação. Porque se Deus quisesse separação, seria um lá e outro cá, mas Deus disse não, os dois vão se tornar um. E ele disse assim: já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aí os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Observe que Jesus disse: olha, Deus uniu o homem a uma mulher para que os dois fossem um, e que ninguém separe o que Deus uniu. Aí ele diz: e por que Moisés? Moisés era um homem que tinha autoridade. Moisés foi quem criou a lei. E por que Moisés fez isso? Aí Jesus vai responder: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, não era assim. Aí Jesus diz assim: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, preste atenção, Lucimar, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Porque na época de Moisés, os homens abandonavam a mulher por qualquer motivo e se casavam com outra. Bastava ele acordar no dia seguinte, olhar para a mulher e dizer: ah, você está feia, não quero mais. Não gostei do seu cabelo. Não gostei da sua comida. Ah, você tá ganhando peso. Era qualquer motivo, o homem mandava a mulher embora. Então, ao instituir o divórcio, Moisés não estava indo contra Deus, mas ele estava protegendo as mulheres. Porque era um regime onde o homem podia tudo. Era o homem que mandava. Aí Moisés, vendo aquela situação, disse: olha, as mulheres estão sendo abandonadas. Vamos proteger a mulher. O divórcio foi para proteger a mulher. As mulheres que possuíam uma carta de divórcio, elas tinham permissão para casar-se novamente. Você sabia disso? A mulher que tinha uma carta de divórcio na época de Moisés, ela tinha permissão para casar novamente, porque antes não, ela era chamada de repudiada. Em Deuteronômio, capítulo 24, diz assim: Moisés disse ao povo: pode acontecer, não é uma regra, que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Olha só que absurdo. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio e entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Antes a mulher saía sem nada, mas agora ela tem uma carta na mão. Ela irá então, ela vai embora e então poderá acontecer
que se case com outro homem. Lá na frente ela pode encontrar alguém que goste dela e diga: eu quero casar com você, elas aqui, eu sou livre. A carta de divórcio diz que ela era uma mulher livre. Agora tem uma condição. Qual é a condição? Ela irá, preste atenção, então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que o outro morra, que pela morte ela também está livre. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela será considerada impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra, que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Qual é a proibição? É que a mulher se separe do primeiro marido, vá viver com o outro e depois volte novamente. E a gente vê isso nos dias de hoje. Casal separa, cada um vai curtir a sua vida, aí depois volta novamente. A Bíblia considera isso um pecado. Mas foi aí que os fariseus tentaram pegar Jesus. Porque Mateus capítulo 19, eles vão chegar perto de Jesus querendo conseguir alguma prova para pegar Jesus. Alguns fariseus chegaram perto dele querendo pegar o Senhor e perguntaram: será que, pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Eles queriam que Jesus dissesse sim. Mas Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus vai dizer: Moisés deu permissão por causa da dureza do coração de vocês. Nesta passagem, o Senhor Jesus revela aos fariseus a razão pela qual Moisés permitiu o divórcio. Qual é a razão? A dureza do coração. Está entendendo, Lucimar? Ou seja, dureza do coração é uma resistência em fazer o que é certo. Por isso, causou um problema muito grande. A dureza de coração, ela traz traição. As pessoas traem por causa de dureza, traz mentiras, falta de caráter, agressividade, pessoas violentas no relacionamento. Está aí o feminicídio aí em alta. Traz indiferença, incapacidade de perdoar ou de amar. O duro de coração, ele maltrata o outro. Então Moisés disse: olha, já que não está dando certo, já que você está maltratando essa mulher, já que você tem se comportado de uma forma infiel, separe. Dê uma carta de divórcio. Aí Jesus vai dar a opinião dele. Jesus disse: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará um adúltero se casar com outra mulher. O que é que Jesus está fazendo? Jesus, para com isso. Quer dizer que você não gostou da mulher, manda a mulher embora e arranja outra. Você é o bonitinho. Aí Jesus, não, nada disso. Você só vai poder separar se a mulher lhe trair. Porque se ela não lhe trair, você não casa com mais ninguém. E se casar com outra, você é adúltero. Jesus, ele protegeu a mulher. E Jesus colocou o homem no lugar dele. Você acha que você pode tudo? Você não pode tudo não, rapaz. Se ela lhe trair, tudo bem. Mas se não houve traição, você não casa com mais ninguém. Você está entendendo, Lucimar? Porque Deus não planejou o divórcio. Deus criou o casamento.
Uma outra pergunta que Lucimar fez, não é, vó? E o divorciado pode casar-se novamente? O divorciado pode casar-se novamente? Sim. Sim, pastor, sim. Mas Jesus não disse que não pode. Jesus disse que não é por qualquer motivo. A Bíblia nos dá 3 motivos para casar novamente. Quais são eles? A morte do cônjuge. Em Romanos capítulo 7, versículo 2 diz assim: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera, porque aí caracteriza a traição. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Não é para ficar por aí vendendo bolachinha de goma, não. É casar com outro. Se o marido morrer, não está aguentando ficar sozinha, está pegando fogo, case novamente. Não tem problema nenhum. É melhor casar do que viver abrasada. O outro motivo que Jesus diz que pode casar é a infidelidade ou adultério. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus disse assim: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser por adultério, se tornará adúltero se casar com a outra. Logo, subentende-se que em caso de traição, há uma permissão para casar novamente. E o terceiro motivo é o abandono ou o desprezo. Tem casal, tem cônjuge que despreza o outro. Tem pessoas que sofrem pelo abandono do seu companheiro ou da sua companheira. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 diz: porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que divorcie. Ele quer ir embora, não quer mais, pediu divórcio, deixa aí. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã, é a Bíblia que diz, está livre para fazer o que quiser, inclusive casar de novo. Pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, você é crente, o marido não é. Ou o marido é crente, a mulher não quer. O não crente é que tomou a decisão de separar. Não quero mais. Vou pedir o divórcio. Foi embora. Você é livre. A outra pergunta foi: as pessoas que moram juntas, já moram juntas, e um dos cônjuges não quer casar, o que fazer? Aí nesse caso, Lucimar, o crente tem que orar, não tem que abandonar não, porque você constitui uma família. Família é algo sério. Você quer casar, mas o outro não quer. Ore a Deus: Senhor, toca no coração dela, toca no coração dele, conversa. Diz que é um desejo seu, é um sonho, sabe? Conversando as coisas se ajeitam. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor. É uma opinião do apóstolo Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Tem casal que vive bem, um é crente, outro não é. Se alguma mulher tem marido descrente,
e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. Ora por ele, ora por ela, clama pela sua família, porque maior é quem habita em você. Mas são os que estão com o crente. O outro pode até ter lá influência maligna, mas quem está em você, que é crente, é maior. Aí diz assim: de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos no Senhor. O Senhor abençoa por sua causa, por causa das suas orações, por causa da sua vida com Deus. Aí Lucimar perguntou: e qual é o critério para casar novamente? 1 Coríntios 7,39 diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Casar de novo no Senhor, não é para casar com uma coisa ruim qualquer da vida, não. Aí você vai ter tribulação, dor de cabeça, perturbação. Não. É casar com alguém que entenda qual é a vontade de Deus, quer ficar para sempre. Este versículo, ele ordena que se o cristão for se casar novamente, deve fazer no Senhor. Tem que ser os dois crentes, tem que ser os dois convertidos, tem que ser os dois que temam ao Senhor. Obviamente, isso proíbe o casamento com incrédulos, julgo desigual. Portanto, namorar com o propósito de casar com alguém cristão. Essa é a vontade de Deus. O casamento no Senhor é um acordo entre um homem e uma mulher, entre o casal e Deus. Deus faz parte do casamento. Não é por dinheiro, não é por outros interesses. É no Senhor. E aí Lucimar perguntou como é a cerimônia de casamento antigamente. Essa história é um pouquinho longa, Lucimar. Mas no Antigo Testamento, o casamento era principalmente um arranjo social e familiar, muitas vezes envolvendo negociações, acordos complexos entre as famílias. Havia um processo de estabelecimento de um casamento, geralmente incluía um preço, um dote. Era o pai quem escolhia. Esse assunto é um pouco vasto. Era exigido que a mulher fosse virgem, ela tinha que provar a virgindade, porque não havia os cartórios. Então, a retirada do ímen era que caracterizava o casamento. Quando Isaac entrou na tenda com Rebeca e eles tiveram relação sexual, ali caracterizou o casamento. Tá bom, Lucimar? Eu espero ter respondido. Foram muitas perguntas, eu estou correndo aqui por causa do tempo. Mas que Deus te abençoe em o nome de Jesus. E você que está aí ouvindo o programa, dê a sua opinião. Escreva aí no chat. Eu não sou o dono da verdade. Eu dei a minha opinião. Se você tem outra, participe. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Sou a obreira Elisa e declaro que o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Não desista de orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por mais difícil que seja, a oração é a base. A oração é o segredo. Tá achando que não vai dar conta, né? Tem sido dias de tensão. Pois é, é tanta pressão que o coração não vê.
como resolver essa situação. Mas entenda uma coisa: o primeiro passo é me escutar, o segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam a clarear. E na oração eu te dou direção, no lugar secreto eu derramo unção. Ninguém te detém enquanto teu joelho estiver no chão. É que você sobe enquanto desce, você chora enquanto isso também cresce. Não desista de orar, diga. Não desista de orar. É que você colhe o que planta. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar, não desista de orar. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O primeiro passo é me escutar, e o segundo é só em Abençoa, Pai, todos os casais, que não haja divórcio. E as coisas já começam a Aleluia. clarear. E na oração eu te dou direção, no lugar secreto. Você que está casado, ore ao Senhor. Ninguém te detém enquanto teu joelho. Dê a mão ao seu cônjuge nesse momento. Olhe nos olhos um do outro, diga: nós vamos lutar para ficarmos juntos. Casamos porque nós nos amamos. Os problemas vieram, é normal, sempre vem. Mas não desista. Deus odeia o divórcio. A permissão foi porque a coisa estava no extremo. Os homens abandonavam as mulheres por qualquer coisa. Então Moisés disse: olha, eu dei uma carta de divórcio para elas. Moisés quis proteger as mulheres. Jesus disse: olha, por qualquer coisa não, só se ela te trair, só por abandono, só por maus tratos. Paulo disse: olha, separa. Ou então em casa de morte. Se morreu o cônjuge, tudo bem. E se for casar novamente, tem que ser no Senhor. Você que está ao lado do seu cônjuge, segura na mão, dá um abraço aí. Já falou assim: olha, eu te amo, você é a pessoa importante na minha vida. Você é meu degrau para me ajudar a subir. Você é o meu corrimão onde eu me seguro para me manter de pé. Dá um beijinho. Aleluia. A família é a base da sociedade. E família começa com casamento. Esta é a vontade de Deus. Ei, pastores, a igreja é formada por famílias. Orem pelas famílias. Aleluia. Você chora enquanto isso, não desiste. Glória a Deus. Não desiste. É que você colhe. Que o Senhor restaure todas as famílias. Mas amanhã tu canta. Que o Senhor abençoe ao marido. Abençoe a esposa. Abençoe os filhos. Lares desajustados, onde acontecem brigas. Isso pode ser influência maligna. É o diabo. Mas a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, Mas a Bíblia diz que por um tempo, para desfazer as obras do diabo. Mais uma vez ele disse consigo: ainda que eu não Jesus te ajuda. E nem respeito homem algum. Oh, aleluia. Como essa viúva me molesta, eu Meu hei de fazer Deus. justiça. Olha aí. Você ouviu o que disse o injusto? Essa juiz? viúva, ela orava. Que Deus não fará Ela era justiça aos seus perseverante. escolhidos.
Não desista do seu casamento. Digo, busque depressa, Ele fará justiça por você. Aleluia. Então não desista. Não desista de orar. Você que está recém-casada, Não desista. já esteja orando. A oração de prevenção. É que você sobe quanto desce. Que Deus abençoe o seu lar. Você chora. Que Deus abençoe sua Chora na casa. presença dele. Que Deus abençoe o seu Ele casamento. está aqui. Que Deus abençoe a sua família. Em o nome de Jesus. Colhe o que planta. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista. Aleluia. Não desista. Aline Paixão, que Jesus te abençoe, Aline. Desistir de orar pelo marido. Pai do Senhor para Elisa Moraes, José Está no mundo das Gonçalves. drogas. Deus abençoe o lar de Deixou de vocês. orar, e tem muito tempo que você não entra no teu quarto e não fala com Jesus. Mas Ele está dizendo para você: não desista de orar. Aleluia. Não desista de clamar. Diga não ao divórcio. Não aceite a destruição do seu Não lar. desista de suplicar. Oração. Não pare de orar. Não pare Não de pare orar. de orar. Não pare de orar. Não pare. Não pare de orar. Ore pelo seu Não pare cônjuge. de orar. Não pare de orar. Não pare Glória a de orar. Deus. Você chora. Glória a Deus. Você chora. Jejue pelo seu casamento. Não desista. Não desista. Aleluia. É que você colhe o É. que planta. Hoje Plante tu oração. semeia e amanhã Plante jejum. Você vai ter o casamento mais feliz. É possível melhorar. Aleluia. Eita, glória a Deus! Tô alegre. Esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Eu sou Viviane Viana, repórter do programa Lírio no Lar, e eu profetizo em nome de Jesus que 2025 vai ser o ano do fortalecimento.